o que te alimenta, o que vai te sustentar, o que vai fazer você viver de dividendos. E a gente pode dizer isso com propriedade, porque antes de fundar a AGF, a gente já vivia de dividendos. E o terceiro ponto é, agora eu vou colocar na minha carteira, agora eu vou investir. Como é que funciona essa dinâmica para vocês? Vocês ficam caçando algumas empresas? Vocês estão contentes hoje com a carteira? E qual que, se vocês puderem dar um exemplo, pelo menos, putz, é agora que eu vou abrir uma posição. Bom, um ponto importante aqui que é o seguinte, o investidor iniciante, ele fica muito naquela questão assim, poxa, vou colocar essa empresa aqui no radar, então beleza, porque algumas pessoas estão comentando, ou porque talvez o pessoal na GF tenha citado. É um bom indício para você começar a estudar, não para comprar, claro. Aí você decide estudar, e o terceiro ponto é, agora eu vou colocar na minha carteira, agora eu vou investir. Como é que funciona essa dinâmica para vocês? Vocês ficam caçando algumas empresas? Vocês estão contentes hoje com a carteira? E qual que, se vocês puderem dar um exemplo, pelo menos, putz, é agora que eu vou abrir uma posição. Como é que funciona essa questão? Quer começar aí, Fabião? Manda ver, Jean. Eu acho que essa dinâmica ela é muito pessoal, né? Não tem uma regra exata para isso, mas eu posso falar o que eu faço, né? Normalmente eu fico observando algumas empresas que eu tenho interesse em ser sócio. Então, assim, qual empresa eu gostaria de me tornar sócio dela? Então, assim, essa empresa eu começo a estudar, eu começo a acompanhar a empresa um pouquinho mais, e às vezes, em algumas ocasiões, eu até compro alguma coisa muito pequena da empresa, justamente para me obrigar a estudar, acompanhar os resultados, tá? Mas é uma posição muito pequena. E uma vez que eu fiz isso, eu vou acompanhando essa empresa mais de perto, né? E no momento certo, que eu acho que é o principal, que vai sempre mandar, é o preço, né? Com preço adequado, e aí simplesmente eu monto uma posição nessa empresa, eu vou montando a posição. Então, e essa posição ela pode ser montada de forma escalonada, ou você pode aportar um pouco mais, né? Mas eu acho que para a grande maioria das pessoas, o hábito do aporte e trabalhar de forma escalonada é o correto para ser feito, é o que a gente mais prega no AGF. Então, assim, basicamente a gente olhar empresas que você tem interesse, né? Olhar se está no preço, mas esse momento que você tem de radar, né? Até o momento da compra do preço, existe um hiato muito grande. E isso pode levar, sei lá, 1 ano, 2 anos, etc. E o que você faz nesse momento? Você tem que estudar, você tem que acompanhar a empresa, se familiarizar mais com o negócio, porque isso vai te dar confiança, né, de comprar no momento certo, mesmo que o momento não seja oportuno, uma crise, um mercado, bafafá. Se você sabe, se você está por dentro daquela empresa, né, e estudou, aí isso vai te dar confiança para fazer o aporte no momento certo, quando a oportunidade surgir. Tá? Então, na minha visão, é isso aí. É isso aí. Eu penso bem parecido com o Jean, né? Eu tenho uma carteira de poucos ativos, né? Então, é legal que, assim, eu acho que eu tô há 19 anos no mercado, o Jean tá por aí também. A gente, assim, já sabe mais ou menos quais são as empresas boas, né? Não foge muito. Você tem 400 empresas na bolsa, mais ou menos. Aí você pega o Best, já cai consideravelmente. Aí você pega dentro do Best quais são as que deram lucros consistentes nos últimos 10 anos, já cai mais. Que distribuíram dividendos com frequência, já cai mais ainda. Então, assim, você está no final do dia, seguindo a estratégia, falando num range de 20, 30 empresas, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, para a gente já fica muito mais fácil. Assim, eu acho que os melhores negócios que eu fiz na vida, o Jean, tenho certeza que concorda com isso, foram fazendo contas de padaria. Acho que essa é a verdade. Então, assim, nunca teve uma ciência de foguete para você falar, putz, agora eu vou colocar essa ação para dentro, mas, pô, deixa eu ver, sei lá, deixa eu avaliar minuciosamente. Não, você consegue, através do preço e colocar um histórico básico lá de 5 anos, você consegue saber o que é um bom negócio para você ter numa carteira num determinado preço. Então, assim, eu tenho poucos ativos na minha carteira, mas muitas ações desses poucos ativos, porque eu acumulo há muitos e muitos anos e não vendo.
Então, assim, para mim é muito mais fácil esse processo de compra, né? Mas eu confesso que, assim, eu já fiquei muitos meses sem comprar nada até aparecer alguma coisa que me deixasse confortável em relação a preço para fazer uma compra, né? Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendaria que, se você não tivesse pelo menos 3 anos praticando essa estratégia, porque uma coisa é saber fazer estratégia, outra coisa é praticar e trilhar essa estratégia. São coisas completamente diferentes, tá? Se você não pratica por 3 anos consecutivamente essa estratégia, o que eu recomendaria para você? Que aportasse todos os meses ininterruptamente. Então, assim, a empresa passou no crivo de 6%, está dentro dos setores best, paga bons dividendos, está num bom preço, um preço aceitável, razoável e tal, compra. Acabou. Mas é que a gente tende a... Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso. Hoje eu olho o mercado, vamos lá, você pega, sei lá, uma Itaúsa a R$9, R$8,90. Há 2 meses atrás, você pegava a mesma Itaúsa a R$7,80. Então você fala, tá caro. Você pega uma Taesa hoje, R$36,40, fechou hoje. Há 2 semanas atrás, estava 33, tá caro, subiu. Não é assim? Eu acho que vocês concordam. Exatamente. Klabin mesmo, né? Klabin, exatamente. Klabin hoje está 4 e fechou a 4,4. Há 3 semanas atrás, 3,60, 3,70. Exato. Então, assim, eu acho assim, se você não está praticando essa estratégia por pelo menos 3 anos, se condicione a ficar todos os meses comprando, porque com essa estratégia, o que eu posso dizer para você é que torne a estratégia um hábito, como tomar banho e escovar os dentes. É isso. Está passando dentro do AGF+, está dentro do seu ranking de boas empresas, vai lá e compra todo mês, fecha um broker, mês seguinte você vai lá e compra de novo. É isso que vai te aposentar com dividendos no futuro. Não tem receita melhor que arroz e feijão, né, Jean? É isso que eu ia falar, assim, é arroz com feijão, sabe, pessoal? Não tem que inventar moda, né? Igual o Fabio falou muito bem em relação a conta de padeiro. Tem uma frase do Benjamin Graham que eu adoro, que ele fala o seguinte: quando eles querem te enfiar algo que seja muito mirabolante, etc., saindo do que ele chama do que é a matemática básica, você pode ter certeza que você ou alguém está te trazendo algo que está saindo do investimento para especulação. Né? Então, a grande maioria das vezes vão ser contas básicas, arroz com feijão no dia a dia, não tem o que inventar, é só ter paciência, trabalhar o seu comportamento, que as coisas vão acontecer no devido tempo. Então, para quem está começando, pega, sei lá, 5 empresas que você acha super interessante, que você gostaria de ser sócio, coloca elas no seu radar, o primeiro passo, comece a acompanhar as empresas, vai no RI, assina o RI, lá das newsletters deles, entra no GF+, que também te notifica sobre as empresas, te dá as informações de preço, etc. E aí você participa das teleconferências, vai familiarizando com o negócio, que as coisas vão acontecendo, mas não vai acontecer amanhã. Isso vai demorar provavelmente 2 anos para você começar a ter algum resultado que você comparar de um ano com o outro. Mas uma vez que você viu isso funcionando, né, que você foi sócio dessas empresas e a coisa vai andando, assim, uma coisa eu tenho certeza. Tá? É difícil a gente ter certeza nessa vida de alguma coisa. Sim. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que é um caminho que não tem volta. Né? Todos nós aqui, nós 3 que já vivenciamos isso no dia a dia, né, é algo que a gente começa e é viciante, né? É gostoso, né? É prazeroso, é uma jornada muito bacana. Né? Então, o importante que eu acho é começar a dar o primeiro passo, né? E depois o resto você vai ser picado pelo mosquitinho dos investimentos e vai embora. Só para a gente complementar, eu lembro muito do Leonardo da Vinci, que ele fala que o grau máximo de sofisticação é a simplicidade. Né? Não tem muito... É isso mesmo. Não tem que ficar inventando. É genial, né? Puta vida. É muito bom. Bom, maravilha.